O livro de Números. Esse é o quarto livro da Bíblia e dá continuidade à história de Israel depois de serem libertos da escravidão no Egito. Deus os trouxe até o Monte Sinai e ali fez uma aliança com eles. E apesar da rebeldia de Israel, Deus graciosamente proveu uma maneira de Israel viver próximo à sua santa presença no tabernáculo. Então o livro de Números começa com Israel finalizando seu primeiro ano vivendo na base do Monte Sinai. E eles começam a andar pelo deserto em direção à terra prometida que Deus prometeu para Abraão. E o livro segue a história de acordo com cada estágio da jornada do povo. Então a primeira sessão começa no Monte Sinai e então eles levantam acampamento e viajam para o deserto de Parã. E de lá eles viajam para as planícies de Moabe, que é bem ao lado da terra prometida. A primeira parte abre com um censo, onde o povo é contado, e é daí que vem o nome português do livro, Números. Então existem leis sobre como as tribos de Israel deveriam ser organizadas no seu acampamento. Então o tabernáculo deveria ficar no centro e ao redor dele os sacerdotes e os levitas, e ao redor deles as 12 tribos meticulosamente organizadas com Judá na dianteira. Isso tudo era um símbolo elaborado sobre como a presença santa de Deus estava no centro da existência de Israel como povo. Isso tudo é seguido por uma série de leis que desenvolvem as leis de purificação do livro de Levíticos. Se a presença de Deus estaria no meio deles, todo esforço deveria ser feito para manter o acampamento puro, um lugar que acolhe a santidade de Deus. Então no capítulo 10, a nuvem da presença de Deus se ergue do tabernáculo e guia Israel do Sinai para o deserto. E imediatamente as coisas começam a dar terrivelmente errado. No capítulo 11, as pessoas começam a reclamar sobre como estão com fome e sede e como eles querem voltar para o Egito. E no capítulo 12, a própria irmã e o irmão de Moisés começam a se opor e a falar mal dele na frente de todo o povo. Essa viagem não começou nada bem. A próxima sessão começa com os israelitas chegando ao deserto de Parã, aproximadamente metade do caminho para a terra prometida. E Deus diz para Moisés enviar os 12 espias, um de cada tribo, para que eles pudessem observar a terra prometida. Então, quando os espias voltam, 10 deles dizem que não havia chance de Israel sobreviver, porque os cananitas iriam destruí-los. Mas há 2 espias, Caleb e Josué, que dizem que Deus poderia salvá-los. Mas os 10 espias incitaram o povo de tal forma que eles começaram a planejar um motim. Eles iriam escolher um novo líder e voltar para o Egito. E Deus fica compreensivelmente irritado, e Moisés intercede pelo povo. Ele pede a Deus para ser fiel à sua promessa para Abraão. E Deus faz isso, mas sem comprometer sua justiça. Ele dá a esses israelitas o que eles querem, não entrar na terra prometida. E então Deus sentencia essa geração a andar pelo deserto por 40 anos até eles morrerem, e apenas seus filhos irão entrar na terra prometida. E aí você imagina que essas consequências severas farão eles acordarem, mas pior ainda mais. Então na próxima história, um grupo inteiro de levitas começa uma rebelião, e eles desafiam a liderança de Moisés e Arão, dizendo que eles foram longe demais. Deus age severamente contra esses levitas e renova seu compromisso com Moisés e Arão como líderes de Israel. Quando eles deixam a região de Parã e caem na estrada, as coisas pioram novamente. Os israelitas começam a reclamar, de novo, da sede e indagam até o porquê de Moisés ter tirado eles do Egito. Então Deus diz a Moisés para falar com uma rocha para prover água para o povo. Mas Moisés não faz exatamente isso, ele ultrapassa seus limites. Ele bate na rocha 2 vezes e então diz: rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés desonra a Deus por se colocar no lugar de Deus como aquele que trouxe água. E aí Moisés traz sobre ele o mesmo destino da geração que irá vagar pelo deserto. Ele também irá morrer no deserto e não entrará na terra prometida. Depois disso, os israelitas se rebelam novamente, e Deus traz um julgamento bem estranho sobre eles. Cobras venenosas vêm e mordem o povo, e Moisés novamente intercede em nome do povo. E Deus diz para Moisés fazer uma cobra de bronze e colocá-la no alto de um mastro, para que qualquer um que olhasse para essa cobra de bronze fosse curado da mordida venenosa. É um símbolo muito estranho, mas se refere ao desafio que Deus tem ao ser fiel à sua aliança. Ele está certo em trazer justiça ao mal e ao pecado dos israelitas, mas até mesmo a justiça de Deus é transformada numa fonte de vida para aqueles que buscarem a Deus para serem curados. A partir daqui, o povo entra nas planícies de Moabe, e a primeira parte dessa sessão foca na figura desse estranho personagem, Balaão. O rei dos Moabitas está surtando com esse grupo imenso de pessoas viajando pelo seu território, e então ele contrata um feiticeiro pagão, Balaão, para amaldiçoar Israel. E em 3 momentos diferentes, Balaão percebe que ele não consegue amaldiçoar Israel, e ele só consegue abençoar. Lembre-se da promessa de Deus para Abraão em Gênesis 12.
E não só Balaão não pode amaldiçoar Israel, como Deus dá a ele uma visão sobre um futuro rei israelita que um dia trará a justiça de Deus para todas as nações. Essa visão nos remete à promessa de Jacó para Judá no capítulo 49 de Gênesis. Vale a pena parar e refletir no fluxo do livro até agora. As histórias de rebeldia no deserto vão se amontoando e piorando cada vez mais. E enquanto Deus vai trazendo atos parciais de justiça para Israel, ele também continua demonstrando misericórdia, provendo água e comida durante o percurso. Então, a história de Balaão mostra a graça de Deus em cores vivas, porque aqui está Israel em seu acampamento, reclamando e se rebelando, mas no alto do monte, sem eles terem conhecimento, Deus está protegendo-os e até mesmo os abençoando. E é esse contraste entre a rebeldia de Israel e a fidelidade de Deus no deserto que faz essas histórias serem tão importantes para as futuras gerações de Israel. Então, as histórias do deserto são recontadas várias vezes pelos profetas e poetas bíblicos, e até mesmo pelos apóstolos no Novo Testamento. E essas histórias sempre servem como um alerta. Por mais que Deus se mantenha fiel à sua promessa, ele também irá permitir que seu povo se afaste em rebeldia e enfrente as consequências. Depois disso, o resto do livro foca nos filhos da geração do deserto. E eles começam a se preparar para herdar a terra prometida. Então eles realizam um novo censo da nova geração. E aí eles vão e vencem uma série de batalhas contra outros povos ao redor. E algumas tribos começam a até mesmo se estabelecer na terra prometida. Então o livro termina com a nova geração pronta para entrar na terra prometida. E Moisés se prepara para dar suas últimas palavras de sabedoria e advertência, mas por enquanto é sobre isso que o livro de Números fala.